de placa. A Prefeitura de Montes Claros vai realizar um dos maiores sonhos dos amantes do esporte. Vem aí a Arena Moc, o espaço que vai contemplar o tão sonhado estádio de futebol profissional, além de uma área multiuso valorizando várias atividades esportivas e também um centro esportivo que vai dar a Montes Claros projeção nacional. Arena Moc, um gol de placa da Prefeitura de Montes Claros. Olá, internautas do Portal Webterra, sejam bem-vindos a mais um episódio do Webterra Podcast. Hoje nós vamos falar sobre exército, sobre serviço militar. E aqui comigo no estúdio, o primeiro-tenente Hugo Silva, do 55º Batalhão de Infantaria aqui de Montes Claros. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Maurício Luco. Para mim é uma satisfação estar aqui para poder passar algumas informações referentes ao serviço militar e ao Exército Brasileiro. Certo, nós temos, aqui em Montes Claros, como eu acabei de falar, o 55º Batalhão de Infantaria. Nós vamos então falar um pouco sobre essa questão do serviço militar, tirar a curiosidade de você que está nos assistindo aí sobre o Exército, você jovem que deseja ser um soldado aí, e ter uma carreira também dentro do Exército. Mas antes da gente começar a falar, aprofundar no assunto, conta pra gente um pouco da sua história até chegar no Exército e lá dentro, Deve ser anos já de experiência dentro do Exército. Muito bem, eu incorporei como aluno em 31 de janeiro de 1994, na Escola de Sargento das Armas, aqui mesmo em Minas Gerais, certo, na cidade de Três Corações. E no final do ano, em 25 de novembro de 94, eu concluí o curso de formação da arma de artilharia. E quando os alunos concluem o curso, eles são classificados nas diversas organizações militares do Brasil. E naquela oportunidade eu fui classificado no 7º Grupo de Artilharia de Campanha, que situa-se em Olinda, em Pernambuco. E devido à nossa vivência nacional, nós somos transferidos para diversos estados do Brasil. E eu tive a oportunidade de servir no estado de Mato Grosso, no estado do Mato Grosso do Sul, em Roraima. E hoje tenho a honra de estar aqui servindo em Minas Gerais. Novamente, Isso é muito bom, Laura. O começo foi em Minas e agora está em Minas novamente. Isso é muito bom porque acaba que agrega uma experiência muito grande, Olha para você ver um monte de lugares, de estados em que você já passou aí para servir ao Exército, E que bom que você já tem essa carreira tão sólida aí dentro de uma instituição tão importante aí para o nosso país, Eu gostaria, então, explica pra gente, para quem está nos assistindo, tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe. O que é o Exército? O Exército é uma instituição de Estado, uma instituição permanente, O Exército Brasileiro ele está integrado junto com a Marinha e a Força Aérea Brasileira, faz parte das Forças Armadas, que são subordinadas ao Poder Executivo, dentro do organograma da República. E o Exército Brasileiro ele é preparado para as ações na chamada Força Terrestre das Forças Armadas. Nós somos Força Terrestres. Como a Marinha trabalha nos mares, nos rios, e a aeronáutica defende a nossa parte aérea. Interessante essa explicação. Cada um, Cada um no seu lugar para que tudo fique protegido. É importante. Para o pessoal, que os jovens, principalmente, que tenham vontade de seguir uma carreira militar dentro do Exército. Como que é entrar no Exército? O que você fez para entrar e como que é para entrar? Conta pra gente. Olha, normalmente a população tem a ideia que para entrar no Exército é apenas pelo serviço militar inicial obrigatório, Aqueles cidadãos que têm 18 anos, que se alistam e que passam nas diversas fases de seleção até incorporar nos quartéis, Mas não, existem diversas outras formas da pessoa ingressar no Exército Brasileiro, como, por exemplo, os concursos militares. Esses concursos são de âmbito nacional, ocorrem anualmente,
e eles visam prover os cargos de oficiais e sargentos de carreira. Então, anualmente, basta o cidadão ou a cidadã pesquisar na internet e vai estar lá o concurso, o período de inscrição. Né? Não pode perder o período de inscrição. Né? Então, nós temos, por exemplo, para os cargos de oficiais de carreira, concurso para a escola preparatória cadete do Exército, né? Que proporciona o ingresso na AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, situada no Rio de Janeiro. Sim. Nós temos, como eu falei, o concurso para a Escola de Sargento das Armas, né, do qual eu participei, né, e fui aprovado. Né. Nós temos concurso para a Escola Complementar do Exército. Né. Temos o concurso para o Instituto Militar de Engenharia. Olha um monte de oportunidade. Concurso para a Escola de Sargento de Logística. Né? Então, são vários concursos que abrem anualmente e o candidato ou a candidata, ele observa o edital de matrícula, né? Se ele se enquadrar nos pré-requisitos, ele concorre e aí vai incorporar como oficial ou sargento de carreira. Tenente Hugo, quando a pessoa, né, ela decide fazer esse concurso, por exemplo, essa pessoa ela não consegue escolher o lugar em que ela vai trabalhar de início, né? No caso, passou, eles encaminham para onde tiver vaga, é assim que funciona? Então, dependendo de cada concurso que a pessoa passa, né, a pessoa vai frequentar a academia, né? Vai frequentar a escola de formação. Sim. Após a conclusão, ele vai... de acordo com a sua classificação, a classificação meritória, né, que envolve notas, que envolve outros aspectos, haverá uma classificação e, a partir daí, de acordo com as vagas, o formando, ele escolherá para qual estado ele irá servir, ele irá ser classificado. É importante, porque às vezes o pessoal fica nessa questão de que, por exemplo, o pessoal mora aqui em Montes Claros e deseja fazer, né, por exemplo, um concurso desse, fala, não, aqui em Montes Claros tem, então acaba que eu tô pensando assim, eu vou ficar aqui mesmo. Mas pode ser que a pessoa então vá para outro lugar, né, dependendo dessa questão das notas, né? Sim. Como o senhor já passou em diversos lugares também. E outra forma também de ingressar é através dos editais de convocação, normalmente a cargo das regiões militares, né? No nosso estado aqui situado em Belo Horizonte, a 4ª Região Militar. Então, nesses editais de convocação, eles visam o provimento de cargos também para oficiais e sargentos, sendo que, nesse caso, são temporários, né? São temporários. E aí, de acordo com o pré-requisito do edital, o candidato ou a candidata concorre e, se for selecionado, ele também irá servir, mas aí dentro do estado de Minas Gerais. Entendi, respondido. Sempre foi um desejo trabalhar e servir junto ao Exército? Olha, desde quantos anos despertou isso? Eu, quando terminei, estava terminando o ensino médio, aí surgiu a oportunidade de prestar o concurso militar. Sim. Né? E eu ainda, na época, ainda ia fazer 19 anos. Né? E aí eu comecei a estudar, né? Bastante. Tem que estudar bastante. Tem que estudar bastante, né? E consegui lograr êxito, né? E aí bem fui novo, aprovado. Né? Bem novo. Teve um apoio da família também? Sim, com certeza, né? Importante. Com certeza, importante o apoio da família. Essa é a parte mais importante. A parte mais importante. E quando o senhor passou, né, nesse concurso aí do Exército, como que foi a sua primeira experiência, então, dentro do Exército? Era aquilo que o senhor imaginava mesmo? Olha, o Exército é uma experiência muito diferente. Né? É uma instituição muito diferente do meio civil, né? A gente fala, né? Nós temos características, praticamos valores que são perpetuados até hoje, né? E que fazem parte
da formação de um soldado, né? Sim. Todos nós somos soldados, né? Pela essência da palavra. Então, para mim, está sendo uma experiência espetacular de vida, né? Porque o Exército, ele é uma escola de civismo, de patriotismo, né? Exatamente. É por isso que eu quis chegar nessa pergunta, porque não é todo mundo que está preparado para encarar a vida dentro do Exército. Eu imagino, eu posso estar errado, mas tem que gostar muito mesmo, viu? Tem que gostar bastante. Nós vamos falar sobre as questões. O pessoal deve ficar bem curioso, porque quando eu já conversei sobre o Exército com outras pessoas, o pessoal fala muito da questão dos treinamentos. Então nós vamos chegar nessa parte aí ainda. Os treinamentos um treinamento são um pouquinho pesado, né? Pode-se dizer assim? Questão de sobrevivência, por exemplo? Veja só. O Exército Brasileiro, ele é preparado para a questão técnico-operacional. Ele visa a defesa da pátria. Ele visa servir a nação brasileira e a sociedade. Então, para que a gente cumpra a nossa missão, são necessárias várias instruções e, é claro, o treinamento. Ótimo. Né? Para que o soldado, ele tenha, ele dentro do quartel, a gente tenta trazer aquela questão de como seria numa realidade de emprego. Né? Então, para isso, a gente realiza alguns treinamentos. Como, por exemplo, treinamento físico-militar é fundamental para a formação do soldado. Sim. Né? E também nas condutas do campo de batalha, né? Que o soldado vai ter que enfrentar. Porque o Exército, ele é preparado tanto para em situação de guerra como não guerra. Né? Mas ele tem sempre que estar preparado. Então, nessa conduta do campo de batalha, nós realizamos várias instruções e treinamentos. Como, por exemplo, conduta com feridos, né? Conduta do soldado quando em áreas de minas terrestres, né? Transposição de curso d'água, como é que o soldado vai transpor um rio, né? Transposição de obstáculos. Olha que interessante. Né? Nós temos as nossas técnicas de pista de cordas, né? Enfim, são uma série de treinamentos em que a gente tenta trazer para o ambiente do quartel um ambiente que o soldado deverá encontrar ou poderá encontrar no caso real, né? Em situação real de emprego. Por isso que os treinamentos são assim, mas isso é muito bacana, porque deixa o soldado preparado para aquele momento, se caso acontecer, né? Se caso houver a necessidade. Porque, por exemplo, a gente vê que, por exemplo, no Brasil, né? Acontece alguma coisa, chama o pessoal da Polícia Militar. Se for alguma, por exemplo, nós tivemos há alguns dias atrás, nós tivemos, por exemplo, um assalto com reféns no ônibus, aí chamam o BOP. Tá, mas aí tem situações que elas chegam a ser extremas e que aí convoca, né, o Exército, que são coisas mais pesadas, né? Que quando chama o Exército é porque o negócio tá bem pesado mesmo. Pois então, como eu falei, o Exército ele tem sempre que estar preparado. Né? Nosso slogan é braço forte, mão amiga. Né? Então a gente tem que estar preparado tanto no aspecto do braço forte quanto na mão amiga. Né? O Exército ele é empregado em situação de guerra, né? E também em situação de não guerra. Por exemplo, se a situação estiver fora de controle, o Exército é convocado, né? Então, quando a situação foge ao controle das instituições regulares, né? Então o Exército é convocado e aí ele entra naquela outra situação, são chamadas ações subsidiárias, né? Como, por exemplo, a garantia da lei e da ordem, né? Como, por exemplo... que é o GLO, né? É o GLO, né? O chamado GLO, a garantia da lei e da ordem. Um exemplo aí é o Complexo da Maré, aquela ação que houve, o batalhão participou com efetivo em 2015, verdade, bem lembrado. Complexo da Maré. Verdade, bem lembrado. Né? Então são ações subsidiárias. A gente também participa em operações na garantia da votação e apuração por ocasião das eleições, né? É importante, Nós também apoiamos nas ações de calamidade pública, ações de apoio à saúde.
É interessante, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a questão das ajudas, né? Das parcerias, por exemplo, de exército com município, por exemplo. Aqui em Montes Claros o pessoal deve já ter visto soldados, por exemplo, na Praça do Dr. Carlos, ajudando em eventos da prefeitura. Explica pra gente um pouco sobre essa questão dessas parcerias. Existe sim as parcerias interagência. Uhum. Então, também pode ser dentro de um contexto de ação cívico-social, Certo. que também o batalhão ele participa, né? Então, se há um convênio, um termo de cooperação entre, por exemplo, a prefeitura, né, entre o governo do estado, em que é autorizada essa ação, então o Exército ele fornece, ele entra com aquilo que foi coordenado, né? Uhum. E como, por exemplo, apoio mão de obra, né? Apoio na parte da segurança, enfim, aquela coordenação entre a agência e o Exército, sim, participa, o batalhão participa, sim. Então, exatamente a pergunta que eu ia fazer para o senhor é a questão de que o que eu devo saber antes de entrar no Exército, né? Então, isso é importante para quem deseja entrar no Exército também saber que eles fazem né, essas tarefas importantes, porque são extremamente importantes. Por exemplo, quando tem uma parceria com o município para ajudar em alguma construção de alguma escola, né, de algum CMEI, de alguma coisa que esteja precisando de mão de obra, que é para o bem da sociedade também, né, tenente? Sim. Então, o Exército, eu preciso saber que o Exército, nós fomos formados, preparados para servir a nação brasileira. Sim, e a sociedade. Uhum. Né? Então, o serviço militar é um sacerdócio. É um sacerdócio. Bem comparado. Então, ele tem que entender também que o cidadão, antes de entrar, ele tem que entender que o militar ele é regido por uma lei específica chamada Estatuto dos Militares. Certo. Né? O Estatuto dos Militares ele traz algumas prerrogativas, né? Obrigações, direitos e deveres, que são diferentes do servidor civil. Bacana, bem interessante a explicação. Sobre a questão de atividades que são realizadas, né, dentro do Exército, nós vamos trazer como exemplo o 55º Batalhão de Infantaria aqui em Montes Claros. Quais são essas atividades mais recorrentes lá, né, por exemplo, os soldados que estão lá? O pessoal pode dizer, eles estão lá parados? Não, gente, existe uma série de coisas que são realizadas lá, correto? Sim. O soldado, ele é instruído, né, na parte técnica e operacional. Uhum. Né? Na parte técnica, nós ministramos diversas instruções para os soldados. Né? Então, ao incorporar, principalmente aqueles soldados que estão prestando serviço militar inicial obrigatório, eles submetem a diversas instruções, né? Como, por exemplo, instruções de crimes militares, né? Instruções de ética, liderança, iniciativa, né? De valores militares, enfim, que faz parte da formação do soldado. Como também eles recebem instruções operacionais, né? Como eu citei, a questão da pista de ação e reação, né? Simulação de um campo de batalha, né? Esses treinamentos são feitos todos lá dentro mesmo? Sim. O batalhão ele tem uma área de instrução bastante vasta, né? É bem grande mesmo. Uma instrução bastante vasta e lá são as instruções de conduta de combate são executadas dentro desse campo de instrução. Além de cuidar também da casa, né? No caso que é do batalhão. Quando eu já fiz uma visita pro pessoal do Exército e eu vi que o pessoal é bem organizado, principalmente em questão de manter a ordem, vamos dizer, lá dentro, né? Eu achei muito interessante, por sinal, quando eu fui lá. Bem grande, né? Falando sobre essas questões ainda lá, né, do batalhão, mulheres também, né? Tem mulheres também dentro do Exército. É importante lembrar disso. As mulheres são de extrema importância também. Aqui em Montes Claros, vocês contam com quantas mulheres atualmente lá dentro do Exército? Nós contamos atualmente com 11. Com 11 mulheres. Infelizmente é um número baixo, né? Mas... atualmente, em todas as instituições, as mulheres estão cada vez mais galgando espaço e conquistando espaço. Né? No batalhão, nós disponibilizamos diversos cargos, né, para o segmento feminino. Como, por exemplo,
a médica do nosso batalhão é uma mulher. Né? Que bacana. É uma mulher. Nós temos também lá diversos cargos que estão disponíveis também para o segmento feminino, como por exemplo, técnica de enfermagem, né? Dentista, técnica em administração, técnica em informática, técnica em notabilidade, técnica em edificações. Olha, ou seja, são cargos de ampla concorrência. Então, acredito que a cada dia mais as mulheres vão tendo conhecimento dessa disponibilidade de cargos e vão se interessar para concorrer a esses cargos dentro dos batalhões, né? Sim, só uma curiosidade, o pessoal que se alista, que entra para o exército, por exemplo, os soldados, eles vão lá, tem uma quantidade de dias obrigatórios que eles têm que ficar lá, ou como que funciona? Por exemplo, vocês têm que ficar aqui de segunda a sexta-feira, no final de semana vocês podem ir para casa, ver a família e tal. Como que funciona? Os soldados que incorporam, eles, nos primeiros meses, eles recebem o treinamento da instrução individual básica. Certo. Né? Ou seja, é uma gama de instruções que ocorre nesse período em que o soldado realmente ele fica bastante tempo aquartelado. Aquartelado. E é preciso que isso ocorra. Né? Porém, após essa fase, o soldado irá frequentar as instruções de qualificação. Certo. Né? E até a sua formação, até o licenciamento. Né? E também, assim, o militar, em si, todos os militares, ele é de dedicação exclusiva. Né? Então, para o militar não tem um horário de expediente como tem para o civil. Né? Não tem, né? Entendi. Agora, uma curiosidade, porque acaba que, de certa forma, quando você usa essa estratégia, né, de aquartelar, correta a palavra? Aquartelamento. Isso. O pessoal consegue ser mais firme no aprendizado mesmo. Depois visita a família. Importante. Nós vamos agora falar sobre a questão de como que é a preparação do soldado para que ele seja devolvido para a sociedade. Nós temos a compreensão de que o cidadão, quando incorpora no Exército, né, e ele serve ao Exército, ele não sai da mesma forma que entrou. Importante. Ele não sai, porque dentro dos quartéis ele vai receber diversas informações, ele vai aprender valores e praticar valores, né, como, por exemplo, a lealdade, camaradagem, iniciativa, decisão. Né, e isso aí, quando ele for licenciado e for para o mercado de trabalho, certo, com certeza ele vai ser enxergado pela sociedade de forma diferente, pelas suas atitudes, né? Pelo seu comportamento, pela sua personalidade. Né? Também, durante esse período que ele está servindo, né, ele tem grandes oportunidades também de crescer na carreira. Como, por exemplo, se o soldado se interessar, né, e se destacar, ele pode realizar o curso de formação de cabo. E após o curso, ele ser promovido a cabo, ele pode frequentar o curso de sargento temporário. E após a formação, ele é promovido a sargento temporário. Né? Também temos, dentro do escopo do projeto Soldado Cidadão, onde são disponibilizados diversos cursos profissionalizantes, como, por exemplo, eletricista predial, né, mecânica de auto, padeiro. É uma escola importante, né? Muito bom, viu? Também, dentro do quartel, ele pode realizar os cursos de motorista militar, de segurança da autoridade. Olha, né? Que interessante. O estágio básico de combatente de montanha, estágio de adaptação à caatinga. Então, veja como é proporcionado para o soldado, né, o leque de oportunidades para que ele se prepare para quando for licenciado no meio civil. Eu nunca imaginei que tinha tanta oportunidade assim. A gente pensa que é uma coisa só, mas olha para você ver a oportunidade do soldado sair lá de dentro, né,
com um monte de formação. E porque tem gente que não, por exemplo, não segue, né, a carreira, assim como você seguiu. Mas já sai de lá podendo ser outra coisa também. Mas a carreira dentro do exército dá para ser consolidada de fato, né? De soldado, a cabo, até sargento e por aí em diante, né? Um monte de patente. Muito interessante mesmo. Sobre a questão que é muito importante, é um assunto que todo mundo provavelmente já ouviu falar. Sobre alistamento militar. Como que é? Como que funciona? O alistamento militar funciona da seguinte forma. De forma presencial ou agora na palma da mão do cidadão. Aí, através do smartphone ou através da rede mundial de computadores, pela internet. Perfeito. Então, aquele cidadão, e agora essa informação é importantíssima, os nascidos no ano de 2006, em qualquer mês do ano de 2006, ele tem um prazo de 1º de janeiro a 30 de junho de 2024 para realizar o alistamento. Importante que ele não perca o prazo. Por quê? Porque se ele perder o prazo, por exemplo, dia 1º de julho, o cidadão já incorrerá em débito com o serviço militar. Isso aí poderá acarretar diversos prejuízos para o cidadão. A lei do serviço militar traz a obrigatoriedade do alistamento para os cidadãos que completam 18 anos. Né? Então, caso ele não cumpra esse dever né, de cidadão, ele pode ter prejuízo, como por exemplo, matrícula na faculdade, exige a quitação do serviço militar. Demais, lembro bem, inclusive, quando eu fui fazer. Ele não conseguirá tirar passaporte, né? Ele não poderá ser nomeado em concurso público. Né? Então, é muito fácil realizar o alistamento agora. Não precisa mais comparecer à junta. Né? Se eu nasci em 2006, em qualquer mês, eu posso acessar a internet. Aí, vou lá no site alistamento.eb.mil.br, né? E vou lá, clicar no ícone Quero me alistar. E aí eu vou seguir o passo a passo. Né? Vou ser redirecionado para a minha página do gov.br, que agora o gov.br está interligando os certificados militares. Né? Daí cresce a importância dele estar em dia com o serviço militar. Porque, semelhante ao título eleitoral, se ele não estiver em dia, ele será prejudicado, porque estará em débito com o serviço militar. Então, é muito importante que o cidadão não perca essa informação, não perca o prazo. Né? E se ele tiver dificuldade, eu não consigo abrir uma conta no GovBR, aí sim, ele comparece à junta do serviço militar mais próxima da sua residência, munido da documentação comprobatória, como, por exemplo, a certidão de nascimento original e documento de identificação que tenha foto e CPF. A junta de serviço militar aqui em Montes Claros, ela ainda funciona na rodoviária? Sim, funciona na rodoviária, sim. Importante saber disso. Enquanto o Tenente Hugo estava falando sobre a questão do alistamento militar, me veio algumas lembranças sobre a questão, né, de o quão importante é e não deixar de fazer. Porque quando eu cheguei aqui em Montes Claros, se eu não me engano, eu acho que eu tinha 18 anos mesmo. Até para trabalhar no meu primeiro emprego eu precisei, né, da dispensa. Eu não esqueço disso, inclusive. Fui lá, eu já estava próximo da rodoviária, fui lá e fiz. E foi super tranquilo, inclusive, para fazer. E de fato é muito importante, viu, gente? Fica atento. Agora, principalmente que tá aí na palma da mão, né? Facilidade. Todo mundo geralmente tem um smartphone, tem acesso aí à internet. Então, essa facilidade agora não... É bom que vocês não dão desculpa para não fazer, importante. Nosso tempo tá chegando ao fim já. Nosso tempo é curto, mas assim, eu gostei bastante dos esclarecimentos. Muito importante trazer à tona à sociedade os serviços que o Exército realiza, né, de extrema importância. Então, nós gostaríamos de agradecer a participação do senhor aqui com a gente no Webterra Podcast. Só relembre o pessoal novamente a questão da importância do Exército, da importância do alistamento, só para a gente poder então encerrar essa nossa conversa. Cidadãos que nasceram no ano de 2006, alistem-se
o prazo 1º de janeiro a 30 de junho. Esse prazo é importantíssimo, porque ao perder esse prazo, o cidadão estará em débito com o serviço militar. E é muito fácil agora realizar o alistamento, né? Pode ser através da internet, através do site alistamento.eb.mil.br, né? Ou pessoalmente na junta do serviço militar mais próxima de sua residência, levando a documentação comprobatória, como por exemplo certidão de nascimento e identificação com o CPF. Certinho, muito obrigado, viu? Pela sua participação, por ter disponibilizado aí o tempo do senhor aqui com a gente no Web Terra Podcast. Eu que agradeço, estamos à disposição. Certo, e a você que nos acompanhou neste episódio, nosso muito obrigado. Confira os mais de 170 já disponíveis no YouTube Web Terra TV. Siga também o nosso Instagram, @webterra_ e fique por dentro de todas as notícias do Brasil, de Minas Gerais e do norte de Minas também. Um abraço e até o próximo episódio. Gol de placa! A Prefeitura de Montes Claros vai realizar um dos maiores sonhos dos amantes do esporte. Vem aí a Arena Moc, o espaço que vai contemplar o tão sonhado estádio de futebol profissional, além de uma área multiuso valorizando várias atividades esportivas e também um centro esportivo que vai dar a Montes Claros projeção nacional. Arena Moc, um gol de placa da Prefeitura de Montes Claros.